Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Este salmo de Davi, que nós conhecemos tão bem, ao menos o primeiro versículo, né? A gente vê em muitos lugares, mas ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. E esse era um norte na vida de Davi. O Senhor era o pastor da sua vida. E ponto. E isso era a primazia e o mais importante. O Senhor, Ele é o meu pastor. E porque Ele é o meu pastor, nada me faltará. E Ele diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Então, porque o Senhor é o meu pastor, Ele provê o cuidado que eu preciso na minha vida. É Ele que cuida do meu alimento. O pastor é Ele que leva as ovelhas ao pasto que elas devem comer, ao pasto bom, à água boa. É tarefa do pastor conduzir as ovelhas ao lugar que tenha bom alimento, que tenha boa água, que elas possam tirar ali o seu sustento. Então, Davi sabia que o sustento dele vinha do Senhor. E ele confiava inteiramente que o Senhor ia prover o seu sustento. Então, Deus cuida do nosso sustento físico. Quando Ele é o nosso pastor, Ele cuida do nosso sustento. A Bíblia diz que Ele não deixa o justo mendigar o pão. E como a irmã Luceide falou, às vezes nós estamos tão acostumados com a nossa rotina que não agradecemos mais. Não agradecemos pelo sustento que o Senhor tem nos dado todos os dias. 3 meses aí dessa pandemia, mas o Senhor nos sustentou. Eu creio que não faltou pão para ninguém aqui, que o Senhor sustentou, porque o Senhor é o pastor que cuida. E aí ele diz, no versículo 3, refrigera a minha alma. Ele refrigera a minha alma. Irmãos, Ele cuida. E Ele é o nosso sustento também na área sentimental, emocional, na nossa vida. Quando Ele é o nosso pastor. O refrigério é aquilo que não deixa a gente passar dos nossos limites. Porque às vezes as coisas da vida nos fazem perder o norte, não é? Os problemas às vezes vêm, são grandes. Essa pandemia que nós estamos vivendo nos assusta, mas o Senhor, Ele é o nosso refrigério. Quando Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso refrigério. Ele não deixa nós passar dos limites. Quem tem carro aqui sabe que precisa cuidar se tem água no radiador do carro. Tem que cuidar sempre o nível da água do radiador do carro. Por quê? Porque se não cuidar e faltar água no radiador do carro, o que acontece? Ele ferve. Porque ele passa do limite. A água, ela mantém o motor no limite para ele não estourar de aquecimento. Então, ela é necessária. E aqui diz que o Senhor é o refrigério da nossa alma. Ele é essa água que não deixa nós passar do limite. Que os problemas, as lutas, por mais que elas venham sobre a nossa vida, nós conseguimos manter a nossa mente saudável. Nós conseguimos manter o equilíbrio. Nós conseguimos manter a força. E o Senhor é o refrigério da nossa alma. Sem o Senhor nós não conseguiríamos. Como disse a irmã Luceide, tanta gente se suicidando porque não vê mais saída. Porque não tem o refrigério. Porque o Senhor não é o pastor na vida dela, então não tem o refrigério. E esse refrigério é essencial para que o nosso sustento sentimental, emocional exista.
Aí ele fala no versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A confiança que o salmista tinha de que o Senhor era o pastor dele. E não importava a circunstância. Podia ser a pior de todas, no vale da morte. Ele não estava sozinho. Ele não estava desamparado. Ele tinha o Senhor com ele. E quando nós temos essa certeza que o Senhor está conosco, nós não tememos passar pelo vale da sombra da morte. Nós não tememos por quê? Porque o Senhor está conosco. E aí ele diz, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Não importa a situação, irmãos. O Senhor nos sustenta. Não importa se seja no vale da sombra da morte ou se temos inimigos contra nós. O Senhor está nos cuidando. Quando diz preparas uma mesa, é o cuidado do Senhor. Ele está sendo nosso alimento mesmo, na situação mais difícil que for. Ele está ali, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso sustento. E aí ele diz, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Ah, que seria de nós sem a bondade e sem a misericórdia do Senhor? Como é bom saber que a misericórdia do Senhor está presente na nossa vida. Como é bom saber que, apesar das minhas falhas, apesar das minhas quedas, apesar da minha pouca fé, apesar das circunstâncias que eu estou vivendo, o Senhor é bom para mim e Ele é misericordioso comigo. E Ele está comigo, mesmo nos momentos difíceis de aflição, e a misericórdia dEle está dizendo, vamos, vai dar certo. Você errou? Não tem problema, a gente começa de novo. Então, como é bom ter essa certeza que a bondade e a misericórdia estão todos os dias ao nosso lado. Mas o salmista, ele só pôde ter toda essa confiança no Senhor a partir do momento que o Senhor era o pastor dele e isso era real na vida dele. Nós só podemos passar pelo vale da sombra da morte com confiança, sem medo, quando o Senhor é o nosso pastor. Nós só podemos ter o refrigério na nossa vida quando o Senhor é o nosso pastor. E a pergunta que eu quero deixar nesta noite é, o Senhor é o teu pastor? Realmente o Senhor é o teu pastor? Você coloca nas mãos dele toda a sua ansiedade? Você deposita nele toda a sua fé, toda a sua confiança? Esta pandemia veio para mostrar quão frágil nós somos. Somos muito frágil, não é? E essa pandemia mostrou que somos todos iguais. O vírus não vê cor de pele, não vê classe social. Ele está aí, é uma realidade para todos. Mas quando o Senhor é o nosso pastor, nós descansamos no Senhor. Nós estamos protegidos pelo Senhor. Nós estamos guardados pelo Senhor. E a certeza é que se partirmos daqui, nós temos a eternidade com o Senhor. E não há nada melhor. Não há nada melhor nesta terra que se compare ao que Deus tem para nós. Então, quando o Senhor, Ele é o nosso pastor, a diferença é total na nossa vida. Mas será que Ele tem sido nosso pastor? A ovelha, ela obedece o seu pastor. Ela precisa obedecer o seu pastor. A ovelha pasta onde o pastor diz que é para ela pastar. Porque é Ele que conduz ela. Se nós não deixamos Deus conduzir a nossa vida, é porque Ele não é o nosso pastor. Se nós não deixamos que Deus trabalhe em nossa vida, é porque Ele não é o nosso pastor. Nós queremos os benefícios de Deus, mas nós não queremos ser pastoreados por Ele. Mas para nós ter isso que o salmista viveu com o Senhor, ele começa o salmo dizendo, o Senhor é o meu pastor. Ele faz uma afirmação. E aí, porque Deus é o pastor da vida dele, ele consegue viver todos os momentos da sua vida com confiança, com certeza de que Deus está à frente. Que a nossa vida seja como a vida de Davi.
convicta, o Senhor é o meu pastor. E não importa a circunstância, Ele está comigo. E porque Ele está comigo, eu vou vencer, eu vou conseguir. Tá difícil, tá complicado, às vezes parece o vale da sombra da morte, mas Ele está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Ele tem o consolo para o momento difícil. Ele tem a solução. O cajado na mão do pastor serve para manter as ovelhas no lugar e para mostrar o caminho que elas devem seguir, para dar o norte para onde elas devem ir. Então, por mais que a situação esteja precária, o cajado do Senhor nos mostra que há uma saída. Ele nos mostra o caminho, Ele nos mostra a solução. Quando o Senhor é o nosso pastor, nós não tememos o mal. E se o mal tem nos assustado, é porque o Senhor muitas vezes não tem sido realmente o nosso pastor.